Olá pessoal, saudações. Para quem não me conhece, eu sou Mário Fernandes e estamos aqui trabalhando para produzir vídeos para o canal Quinta Dimensão. Eu estava exatamente no roteiro da segunda parte dos vídeos Quinta Dimensão quando me chegou um material muito interessante e que eu até parei o Quinta Dimensão para passar para vocês essa mensagem, essa informação muito rica que vem do plano espiritual para nos dar um conforto, o conforto que nós precisamos. Vamos lá. Bem, pessoal, já temos tratado aqui nesse canal sobre a imortalidade da alma, a espiritualidade, sobre vida fora da Terra, sobre os mestres ascensionados, enfim. São muitas as informações, é muito material que a gente precisa passar para que possa a humanidade acordar dessa dormência que ela vem desde há milhares de anos e as religiões não fizeram o papel que deveriam fazer para despertar a criatura humana. Então nós vivemos nesse medo, nessa ansiedade, nessas incertezas, sem saber o segundo seguinte da nossa vida. Nós não temos noção de nada disso. E já está na hora, ou já passou dessa hora de nós acordarmos para a verdade, acordarmos para nós, para a nossa vida, para a nossa eternidade, para o que vem logo após a vida. Isso sempre gerou incerteza, insegurança, isso sempre gerou medo, e nós não precisamos ter medo da vida. Nós não precisamos ter medo do que vem de amanhã, do que vem depois, porque a vida segue, a vida é eterna. A fonte criadora, que é o amor incondicional, jamais nos criou para sermos em seguida exterminados. Isso não existe. Isso foi plantado na mente, na consciência das pessoas, da humanidade, e até hoje a gente não conseguiu se desvencilhar disso. Mas nós estamos aqui trabalhando para que um maior número de pessoas possa despertar. O maior número de pessoas possa sair dessa hipnose terrível que foi utilizada e que é utilizada até hoje, né, para manter a criatura humana dentro de um campo imenso de ignorância, onde ela não consegue vislumbrar nada além daquilo do que os seus olhos materiais conseguem visualizar. O espírito, o que chamamos de alma, nós somos imortais, nós somos eternos. E se nós somos imortais e se nós somos eternos, não há razão para que a gente possa entrar em desespero em qualquer situação de dificuldade que o mundo esteja vivendo. Nós precisamos ter uma visão da espiritualidade, da nossa essência, para que a gente não sofra com tudo isso que estamos vivenciando, principalmente agora. Este momento apocalíptico, ele já foi anunciado há muito tempo, mas ninguém deu importância para isso. As religiões não trataram de orientar os seus seguidores com relação à imortalidade da alma, porque isso para elas não é interessante. O interessante para as religiões é trazer o medo, o desespero, um Deus carrasco que pune, que castiga, que queima no tal do fogo do inferno, que não existe inferno, não existe céu, tudo são estados de consciência e a gente vive nessa insegurança, nessa incerteza. E nesse momento que nós estamos passando agora no planeta, isso ainda se torna mais intenso. Nós recebemos, quando estávamos preparando o material aqui para vocês, uma mensagem muito interessante de uma pessoa que desencarnou com Covid. E em seguida, meses depois, essa senhora, ela traz para nós um relato, uma carta muito rica em detalhes para fazer com que nós despertemos e possamos sair dessa situação, desse medo, dessa insegurança que a gente vive. Para que possamos viver em paz, para que possamos viver na luz, para que possamos viver e mudar os nossos passos com firmeza, com segurança, com confiança na fonte criadora. Vamos ver esta mensagem. Boa noite. Estou muito agradecida por ter essa oportunidade de escrever. Agradeço aos irmãos que me trouxeram até aqui. Muito obrigada. Me disseram que seria útil contar a minha história. E aqui estou.
Meu nome é Maria de Lourdes e desencarnei há pouco tempo, em fevereiro deste ano de 2020. Desencarnei de Covid-19. Durante a minha encarnação, eu também fui espírita, assim como todos aqui, e trabalhava em um centro de Belo Horizonte. O meu desencarne, assim como a maioria das pessoas que desencarnaram de Covid, foi cheia de medo, insegurança, medo da morte, da doença, medo de tudo e culpa por ter pego o vírus. Mas depois fiquei sabendo de informações que a gente já sabe como espírita, mas que na hora do apuro a gente esquece. Nada é por acaso. No meu caso, essa doença era necessária para o meu desencarne. É por isso que muitas pessoas, mas muitas mesmo, pegam a doença e não sentem nada. E mesmo sentindo, sobrevivem. Mas eu precisava deste desencarne, do jeito que aconteceu. Não há culpa. Tudo acontece como deve acontecer. Se você vier a pegar a doença, ou se algum parente, amigo, algum ente querido vier a falecer, não sinta raiva. Não culpe o vírus. Não maldiga governos, hospitais, mas ore pelo seu ente querido, porque ele conseguiu fazer a passagem como tinha que ser. Dê-lhe força. Envie pensamentos de amor para essa pessoa. É disso que ela precisa. E a nós, espíritas, cabe o entendimento. Nada é por acaso. No meu caso, essa doença foi uma bênção. Na minha programação inicial, eu iria desencarnar de câncer de bexiga, que causaria uma dor profunda nos ossos por alguns anos. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, aliviou minha pena e rapidamente desencarnei de Covid. Um dia, o ar me faltou, fiquei zonza, senti medo do desencarne. E quando dei por mim, já estava acolhida em uma enfermaria espiritual. Como disse, para mim, o Covid foi uma bênção. Por isso orem, vibrem por nós, desencarnados da pandemia, com amor e luz, sem dor, sem raiva, sem sofrimento ou medo. Nada acontece por acaso. E pode até parecer loucura o que eu vou te dizer. Mas se acontecer com você e você vier a desencarnar, agradeça. E muitas vezes será um merecimento seu, ao invés de algo pior. Muito obrigada. E que Jesus acompanhe a vida de todos vocês. Esta mensagem para mim, ela é muito confortadora, é consoladora. Ela nos dá a certeza daquilo que a gente já sabe, que a gente já conhece, que é a imortalidade do espírito, a imortalidade da alma. Que nós saímos de uma dimensão, que é essa terceira dimensão que a gente vive, para uma dimensão seguinte, para uma quarta dimensão. Então nós permanecemos na vida, mesmo saindo da vida física, nós permanecemos na vida do Espírito, e esta vida é eterna. Todos nós sabemos que, quando chegamos aqui, que damos o primeiro choro no berço ou no nascer, nós vamos também voltar, porque a gente chega aqui no mundo físico já com a passagem de volta
comprada, garantida, doada, não sei, mas a gente chega com essa passagem de volta já nas nossas mãos. Então a gente entra nesse mundo aqui, parece que para o sofrimento, para a dor, para a angústia, para o desespero. A gente percebe que o mundo vive um verdadeiro caos. E esse caos faz com que todos nós quase estejamos vivendo em uma agonia e um sofrimento interminável. Será que nós viemos aqui para isso? Será que isso faz parte dos planos divinos? Será que nós estamos mesmo vivendo sob a égide dos planos superiores, da luz, do amor? Ou tem outros seres aí que, de alguma forma, nos provocam medo, ansiedade, sofrimento, fome, dor, enfim, uma série de coisas, de pequenos eventos que, somados em nossa vida, faz com que nós vivamos toda a existência aqui em profundos sofrimentos. Nós não estamos aqui para sofrer. As dificuldades existem, mas o sofrimento é opcional. E esse relato dessa senhora faz com que a gente entenda que realmente a vida prossegue além da vida física. Que nós não precisamos sofrer, que nós não precisamos entrar nessa sintonia negativa e baixa e mergulhar em sofrimentos profundos e passar a vida toda, a existência toda aqui desta forma. Nós não precisamos disso. Nós podemos viver no meio desse turbilhão de uma forma bastante tranquila, sem se envolver com as nossas dificuldades, com os nossos desafios. Sim, claro, mas nós podemos administrar isso com maior segurança. Basta que nós façamos introspecções, meditações, orações, que nós nos conheçamos para que a gente possa superar tudo isso com tranquilidade. Nós não precisamos sofrer. Nós não viemos ao mundo para o sofrimento, mas sim para a vitória, para a alegria, para a paz. Por mais que a tempestade esteja radiante, grandiosa, parece que incontrolável, mas nós não precisamos entrar dentro da tempestade. Se entrarmos na tempestade, nós vamos sofrer também. Então nós não precisamos disso. E a gente percebe que há um desequilíbrio absoluto no mundo. As pessoas, os seres humanos que transitam por aqui, parece que perderam a referência da fonte criadora. Não tem mais esse contato com Deus, com esse amor incondicional. Se nós pensarmos bem, quem cuida desse mundo? Parece que ele está jogado ao tempo, ao esquecimento, como diz, à sorte de cada um. Claro que não está. Tem alguém nesse leme, tem alguém cuidando disso, mas nós, o que é que estamos fazendo por nós? O que é que eu faço pela minha pessoa? O que é que eu faço por mim? O que é que você faz por você? Você se deixa, eu me deixo, nós nos deixamos a entrar nessa sintonia negativa, nesse medo, nesse desespero, e ainda mais com uma doença aí que não é natural, que essa doença foi criada, planejada, e nós entramos no sufoco desesperador e a nossa vida parece que vira de cabeça para baixo. Como dizem, a nossa vida vira do avesso. E nós que permitimos isso. Nós não precisamos disso. A situação que nós estamos vivendo é difícil? Sim. O vírus está aí presente nesse momento? Está. Mas nós não precisamos entrar no desespero, porque quando a gente entra nesse desespero, a nossa vibração, a nossa frequência, o nosso campo protetivo, ele cai. E se ele cai, nós ficamos vulneráveis, nós ficamos à disposição do vírus que aí está. Ou de outros vírus também. Ou de outras doenças também. Porque nós, às vezes, no nosso desespero, a gente consegue somatizar várias outras doenças e a gente sofre por consequência disso. Até quando nós vamos assim? O mundo está assim e parece que cada dia é mais difícil, desde que nós estamos transitando aqui, sabe lá quantos mil anos. Nós sabemos que vamos desencarnar um dia, todos nós sabemos disso, mas cadê o nosso preparo para isso? Cadê as religiões que não nos dão esse preparo, essa estrutura, para que a gente possa enfrentar este momento com segurança, tanto aquele que vai desencarnar,
quanto aqueles que estão ficando aqui no mundo físico. Parece que tudo se acaba. Parece que tudo chega ao caos quando alguém da nossa família, um ente querido, vai embora. Saibamos nós, tenhamos essa certeza, e o relato dessa senhora, Maria de Lourdes, ele é perfeito, ele nos dá essa segurança, mas como se não bastasse esse relato, nós temos outros tantos milhares de relatos que nos dão a certeza da eternidade da vida, que nos dão a certeza de que nós prosseguimos na vida além da vida, após o desencarne, após a disjunção molecular. Nós não precisamos temer, não vamos ter medo de nada, não vamos ter medo de doenças, não vamos ter medo da vida, não vamos ter medo da dificuldade, não vamos ter medo de não vencermos, de não conquistarmos aquilo que nós idealizamos, aquilo que nós queremos. Não vamos ter medo. Vamos desconstruir tudo isso que nos gera medo para que nós possamos transitar aqui com maior tranquilidade. Para que nós tenhamos condições de discernimento para conquistar aquilo que nós desejamos. São os nossos ideais. Vamos viver um mundo, criar um mundo para nós de paz, de felicidade. Não vamos entrar neste momento e em nenhum outro em frequências baixas, em desespero, em angústia. A vida é eterna, saiba disso. Não tenha medo disso. Comprovada está que nós reencarnamos, a reencarnação está aí. Quantas vezes nós já viemos e voltamos nesse mundo físico, no mundo de provas e expiações, que é um mundo de terceira dimensão que a gente vive? Quantas vezes? Não sabemos. Dezenas, centenas, milhares de vezes. Mas nós continuamos ainda na mesma sintonia, no mesmo medo, na mesma coisa desesperadora até hoje. Quando é que nós vamos mudar isso? Quando é que nós vamos enxergar na fonte criadora o amor incondicional? Quando? Vamos esperar que alguém nos traga isso? Não, isso está dentro de nós. Confiemos. Vamos buscar em nós isso. Essa fonte criadora, Deus, ela está emboscada em nós. Então é aqui que nós vamos encontrar. Não é lá fora. Confiemos, pessoal. Nós temos relatos aí da vida, depois da vida física, por Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, muitos outros, dezenas ou centenas de pessoas vêm trazer para nós essas informações para nos dar uma segurança, uma confiança. E a gente continua mergulhado no medo e nas incertezas até hoje. Ou nós confiamos na fonte criadora, ou nós não confiamos. Em cima do muro não podemos ficar. Pessoas amorfas, pessoas mornas, que não sabem para onde vai pender, ou para um lado ou para o outro. Eu não acredito na misericórdia de Deus, ou da fonte criadora. Eu tenho certeza. Acreditar é muito vago. Eu acredito que esse vídeo, quando estiver no YouTube, 15 mil pessoas vão ver esse vídeo em 10 dias. Mas eu não tenho certeza. Eu acredito, é vago. Com relação ao amor incondicional, com relação à fonte criadora, eu tenho absoluta certeza do seu amor, das suas ações, da sua criação, de tudo isso que nós vivemos. Ter certeza é muito mais do que acreditar. Acreditar é vago. Ter certeza é absoluto. Então eu não tenho dúvidas. Eu tenho certeza que depois dessa existência aqui, eu voltarei para o mundo espiritual e continuarei os meus estudos, as minhas buscas, o meu trabalho, tudo isso eu tenho certeza. Eu tenho certeza da ação divina, do trabalho do Cristo, do trabalho da espiritualidade constante em nossas vidas. Eu não tenho dúvidas. Assim como eu não tenho dúvidas com relação à reencarnação. A nós
de tempos em tempos, assumirmos um corpo novo, um corpo biológico, instrumento para o crescimento de cada um de nós. Então essa mensagem veio assim, confortadora, consoladora, dando amparo a todos nós, inclusive a mim, que já estudo a espiritualidade há muito tempo, que já estudo a vida fora da Terra há muito tempo, os nossos irmãos extraterrestres, que já vi naves, que já tive a oportunidade de ter esses contatos. Então, isso que está acontecendo agora não me assusta. Pessoas acham que a gente é frio, que a gente não acredita, que isso, que aquilo. Não é. É a forma que cada um vê as coisas. É a forma que cada um se comporta diante daquilo que vem como sendo informações. É a forma que você vive a sua vida. É a forma que você trabalha o seu eu sou. Depende só de você. Esta mensagem que nós recebemos da Maria de Lourdes, eu deixei exatamente conforme veio, só acrescentando um áudio. Não sei quem editou, mas eu dou os parabéns à pessoa e não vou dar o crédito aqui porque eu não sei quem é. O nome de quem fez a edição das imagens, colocou o texto, trilhou esse material, mas está aí de parabéns essa pessoa que pôde esparramar esta mensagem. Nós resolvemos ampliar essa divulgação para que mais pessoas possam ter contato com estas informações, que a vida não termina com a disjunção molecular. A vida nossa não termina no túmulo. A vida prossegue. Tenha certeza disso, não tenha dúvidas. Nossa vida é eterna. A morte não existe. A morte é apenas a disjunção de uma matéria. Toda a matéria entra em processo de decomposição. Pode ser a ponte mais forte, bem feita de concreto. Um dia ela deixará de existir. Qualquer coisa material, um dia deixará de existir. Grande abraço a todos, muita paz e luz. Reflitam. Reflitam na vida de vocês. Reflita na vida de cada um. Reflita no amor incondicional da fonte criadora. Imagina, pensa, se ela é exatamente isso que nos foi ensinado. Será que não há nada errado nesses ensinamentos, nessas informações que chegam até nós através de religiões? Ou de falsas bocas proféticas que existem por aí? Será que é verdade? Será que essa fonte criadora que chamam de Deus, eu falo fonte criadora porque tudo é criado por ela, é exatamente esse ser carrasco que castiga, que pune, que não tem amor, que queima, que adoece, que destrói? Será que essa fonte criadora é isso mesmo? Deus é isso? Claro que não. Eu tenho certeza absoluta que não é. Mas as religiões trataram, para ter controle da humanidade, de apresentar exatamente aquilo que era interessante para elas. Formataram Deus e apresentaram para a humanidade. A Igreja Católica, no seu processo de Inquisição e outros processos de tortura, ela fez muito bem isso. Um mecanismo de tortura, de afronto, provocando desespero na criatura humana. E até hoje isso está vigente. Mas chegou o momento disso ser dissipado da terra, retirado daqui, para que nós vivamos em paz, em harmonia, em amor, sem medo, sem angústia, sem desespero, confiante no amor incondicional desta fonte criadora, do Cristo, de toda a espiritualidade da luz que trabalha pelo nosso planeta, pela nossa vida, por tudo o que aqui está. Nós precisamos ter consciência disso. Nós precisamos refletir. Nós precisamos parar e pensar. Só assim a gente se liberta desta gaiola que nós fomos colocados. Muita paz a todos.
Que a luz crística ilumine a avenida da vida de cada um de vós sempre. Muita paz.